Bom dia, pessoal do sexto ano. Eu sou seu professor Milton. Estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, hoje a gente vai continuar a revisão sobre a prova que está por vir, né? A prova que está perto de vir. Espero que todos estejam estudando. Se der tempo, vamos ler um textinho aqui que eu também queria ler com vocês, tá bem? Os assuntos que faltam a gente revisar. Vocês lembram quais são? A gente sabe que pode cair na prova o quê? Pronomes pessoais, sílaba, denotação e conotação, artigo e pronomes demonstrativos também, tá? Pronomes pessoais e demonstrativos, tá? A gente já estudou, né? Todos esses a gente já estudou um pouquinho. Sendo que na última aula eu fiz a revisão de sílaba, denotação e conotação e artigo. Tá? Então nessa aula eu reservei um tempo para que a gente possa ter uma revisão sobre os pronomes, tá? Tanto os pessoais quanto os demonstrativos, para poder sanar algumas dúvidas, tá? Então abram o livro de vocês na página 159. Abram o livro na página 159, tá? E vemos aqui sobre os pronomes pessoais. Primeiramente, o que é um pronome? Pronome, segundo aqui a descrição do nosso livro, é a palavra que representa ou acompanha o substantivo, indicando-o como pessoa do discurso. E o que seria pessoa do discurso, pessoal? Pessoa do discurso pode ser quem fala, com quem se fala ou de quem se fala, tá? Essas são as pessoas do discurso. E elas se classificam em quem? Em primeira, segunda ou terceira pessoa, podendo ser no singular ou no plural. Singular, eu, tu, ele. Plural, nós, vós, eles. Tá? A gente tem esse. Então, primeira pessoa, o eu. Ela representa o quê? Quem fala. Se eu digo eu fui à padaria, o eu aqui está substituindo quem? Está substituindo o meu nome. Milton foi à padaria. Em vez de botar Milton, eu escrevo eu. O eu substitui a minha pessoa. Sempre que eu vou falar sobre a minha pessoa, eu coloco eu, tá? No discurso, na fala, em tudo a gente faz isso. Em vez de eu falar Antônio me deu uma mochila, eu falando isso com o Antônio, né? Antônio, Antônio me deu uma mochila ontem à noite. Antônio me deu uma mochila ontem à noite. Isso eu falando com o Antônio, né? Isso eu conversando com o Antônio. A frase fica até meio desarticulada. Se você está falando com ele, você fala, você me deu essa mochila ontem à noite. A frase fica muito mais direta, muito mais fluida, muito mais simples, tá? É para isso que a gente utiliza o pronome, para poder substituir ou representar ou acompanhar esse tipo de nome, tá? Se a gente diz Maria está com dor de dente, só que a gente está do lado de Maria. A Maria está com dor de dente. A gente pode dizer ela está com dor de dente e substituiu Maria, tá? Então, primeira pessoa, eu, quem fala. Segunda pessoa, tu, com quem se fala. E terceira pessoa, ele, que é de quem se fala, tá? Nesse caso, Maria, ela é uma pessoa que eu estou falando sobre ela. Tu, eu dei o exemplo da mochila, é uma pessoa com quem eu estou conversando, com quem se fala, tá? E o eu, a primeira pessoa, é quem fala, sou eu. É o locutor da oração, da frase, do período, do discurso, seja quem for, né? A gente chama de pronomes pessoais aqueles que substituem o substantivo, tá? Isso daqui é pronome pessoal, pessoal, até agora.
que eles indicam a pessoa no discurso. Ó, minha esposa é enfermeira. A gente utilizando o pronome na terceira pessoa, porque minha esposa é de quem se fala, né? Então fica como? Ela é enfermeira. As pessoas que gostam de viajar sempre preferem um destino diferente. A gente pode substituir aqui, ó, todos esses termos. As pessoas que gostam de viajar. A gente substitui por elas, que é o quê? Que é a terceira pessoa no plural, tá? Elas sempre preferem um destino diferente, tá? Simples, né, pessoal? Simples, fácil. Aí aqui, no outro lado, vocês podem ver uma tabelinha aqui com o que eu disse para vocês, né? Ó. Temos a primeira, a segunda e a terceira pessoa do singular, a primeira, a segunda e a terceira pessoa do plural, tá? E temos o caso reto e o caso oblíquo. Isso aqui é a conjugação verbal, tá bem? A gente ainda vai estudar bastante isso no 7º ano. Então prestem atenção, tá? Prestem bastante atenção, que isso aqui é só a introdução ao que a gente já vai ver mais pra frente, tá? A gente vai ver mais pra frente isso aqui. Na prática, os pronomes pessoais substituem substantivos. Vamos lá. Os grandes atletas treinam diariamente para superar seus limites. A gente pode substituir os grandes atletas por eles e treinam diariamente para superá-los, tá? Los aqui também é um pronome, tá bem? Isso aqui é um pronome do caso oblíquo, nesse caso. O outro os grandes atletas é um do caso reto, tá? O reto é que vai direto ao ponto. O oblíquo é que ainda tem essas nuances, ó. Os pronomes pessoais oblíquos o, a, os e as se transformam quando se ligam a verbos terminados em r, s, z. Nesse caso, o verbo perde essa letra e os pronomes ganham a letra L. Lo, lá, los e las. Perdê-lo, perdê-la. Vencê-lo, vencê-la. Percebem que são palavras que terminam com R. Perder, vencer, tá? Outro exemplo aqui, ó. Os alunos convidaram os professores para o aniversário. Os alunos a gente substitui por eles. Convidaram-nos, tá? Convidaram-nos, os professores aqui está incluso o locutor, quem está falando, para o aniversário. Convidaram-nos para o aniversário. Os pronomes pessoais oblíquos o, a, os e as se transformam quando se ligam a verbos terminados em ime. Nesse caso, eles adquirem as formas do no, na, nos e nas, tá? Se você sempre se perguntou por que a gente coloca isso, coloca aquele travessão e o nós, é por esse motivo, tá, pessoal? O verbo terminado em M, ele se transforma, tá? Nesse pronome oblíquo. Há pronomes pessoais que usamos para nos referir a pessoas de maneira íntima ou cerimoniosa, tá? Ou são os chamados pronomes de tratamento. Ó, se eu digo a senhorita Gabi estuda no Santa Maria, senhorita aqui, tá? Você gosta de praia? Dona Azinete é uma mulher exemplar. O dona aqui também, ó. Seu Amaro torce muito pelo seu time. Seu Amaro, seu aqui, seu e dona. Peço a Vossa Senhoria que atenda a minha solicitação. Quase ninguém fala assim hoje em dia, né? Mas Vossa Senhoria também. Temos Vossa Excelência, que a gente fala com a galera que não é muito honesta. Vossa Excelência é um político ficha limpa, deputado. Vossa Excelência
se referindo a político, né? Pessoal, vamos ver agora os pronomes demonstrativos, tá? Vamos lá. Dar uma olhadinha nos pronomes demonstrativos na página 167. Abram aí a página 167. E o pronome demonstrativo basicamente é aquele que, em geral, a gente utiliza para indicar a posição do substantivo em relação às pessoas gramaticais, tá? Seria como? Tem uma tabela aqui para a gente olhar, ó. Indica um substantivo que, aí próximo do eu, próximo do tu ou próximo do ele, tá? Masculino no singular, feminino no singular, masculino no plural e feminino no plural. O masculino no singular temos o que? Temos este, que se refere a próximo do eu, temos esse, que se refere ao próximo do tu, e temos aquele, que se refere próximo do ele, tá? A gente também tem esta, essa e aquela sendo o mesmo, só que no singular. Temos estes, esses e aqueles sendo o mesmo, só que no masculino, no plural. E temos estas, essas e aquelas, o mesmo do feminino, só que no plural, tá? A gente tem isso. E vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Esse texto aqui tem alguns. Não sabe o tal besouro que o tal besouro está pertinho. Nestes versos, observe que a palavra tal é utilizada para indicar o substantivo besouro, porque é considerada um pronome demonstrativo. Ela está mostrando tal besouro, aquele besouro, tá? Ó, também são demonstrativos mesmo, mesmas, nós mesmos acreditamos, próprios, próprias, ela própria preferiu votar, tá? Temos esses exemplos aqui, tá bem? O pronome demonstrativo é muito fácil, tá, pessoal? Tá demonstrando, tá mostrando a posição, nós mesmos, daquele, daquela, esse livro, tá? Eu estou utilizando para substituir o livro, substituir o nome livro de português do 6º ano. Vamos ler um texto na página 164, pessoal, que a gente ainda tem um tempinho, já demos nossa revisão, tá bem? Sinto que vocês já estão preparados para fazer a prova, tá? Então vamos lá. A lista de desejos de Robert Boyle. Voar, viver mais e curar à distância estavam entre os projetos científicos que o cientista irlandês do século XVII esperava ver realizados no futuro. Se viesse nos dias de hoje o filósofo natural irlandês Robert Boyle, talvez pudesse ser visto usando algum aplicativo de geolocalização em seu iPhone, enquanto aguardava a chamada de um voo na sala de embarque do aeroporto de Dublin. As maravilhas tecnológicas do século XXI, de certo, encantariam Boyle, considerado um dos fundadores da química moderna. Os estudantes de ensino médio o conhecem pela lei que leva o seu nome, segundo a qual o volume de um gás varia de acordo com o inverso da sua pressão. E não é por acaso. Voar como os pássaros e determinar longitudes de forma precisa, algo feito de forma instantânea com a tecnologia de sistema de posicionamento global, o GPS, embutida em muitos smartphones de hoje, estava entre os sonhos do químico e físico irlandês. Hoje podemos determinar longitudes de forma precisa e instantânea com a tecnologia de GPS. Itens como esses foram incluídos por Boyle em uma lista de desejos que ele elaborou há mais de 300 anos, apresentada recentemente no blog da Royal Society. A enumeração reúne projetos científicos que o filósofo natural, como eram chamados
os cientistas naquela época esperava ver realizados no futuro. É interessante notar que entre os 24 itens da lista estão objetos que 3 séculos depois permanecem entre os anseios da humanidade, como o prolongamento da vida. Esse desejo, é verdade, se concretizou em parte desde então. Alguém que nasce na Inglaterra do século XVII não tinha a expectativa de viver além dos 40 anos. Hoje a esperança de vida do Reino Unido é de 79 anos, praticamente o dobro do que era na época de Boyer. Desejos possíveis e impossíveis. Outros desejos do irlandês refletem avanços da ciência e tecnologia, desde então, como cura de doenças por meio de transplantes e drogas para diminuir a dor. A própria arte de voar, desejo de número 3 da lista de Boyer, se tornou possível com aviões, asa deltas e outros equipamentos. A transmutação de metais, velho sonho dos alquimistas que não poderia ficar de fora da lista de Boyer, também está ao alcance da ciência hoje. O advento dos aceleradores de partículas permitiu levar adiante as possibilidades abertas com os trabalhos pioneiros do físico britânico Ernest Rutherford, 1871 a 1937, no início do século XX. Mas alguns dos itens da agenda científica de Robert Boyer para os séculos por vir permanecem na esfera da ficção. Recuperar a juventude ainda é um desejo inalcançável, apesar dos avanços da medicina e da cirurgia plástica. O fim da necessidade de sono e a capacidade de atingir dimensões gigantescas também soam como perspectivas irreais, tá? A aula de hoje vai ficando por aqui, tá, pessoal? Já se alongamos um pouquinho. Muito obrigado pela atenção de vocês e estudem, tá bem? Estudem para a prova. Tchau.